para todo mundo que pensa em vir para um outro país, em mudar, que essa passagem, né, que você faz de carreira, muitas vezes você tem, num primeiro momento, quando você imigra, né, sai do seu país, deixar um pouco para trás aquela tua experiência, isso eu indico muito para clientes que vêm trabalhar em Portugal. Olha, a gente tem que começar, às vezes, aceitando trabalhos diferentes daqueles que a gente deixou para trás, né, onde a gente já tinha uma trajetória, e no meu caso foi a mesma coisa. Muito embora eu portuguesa, por ser filha de português, então já não tinha essa necessidade de visto, de tentar uma autorização de residência, essa parte burocrática estava bem resolvida. Mas existia toda uma adaptação que quase ninguém, a gente vende muito, as pessoas vendem muito aí na internet, né? A facilidade do processo de imigração. E não é assim. Então, mesmo para mim, que com família aqui, minha base familiar está toda aqui, diferente de outros imigrantes, eu tenho uma rede de apoio de família muito grande aqui, mas é muito difícil. Você começar num novo país, deixando sua carreira que você já era conhecida, né? Eu já tinha mais de 20 anos de formada quando vim para cá. Então, deixei essa história e recomecei. Você reescrever tudo de novo, né? Como se você estivesse inaugurando um livro Um novo. novo capítulo. Então, eu vinha do direito de família no Brasil, trabalhei mais de 18 anos exclusivamente nessa área. E quando cheguei aqui, apesar de já advogada, né? Porque existia um acordo bilateral entre a Ordem dos Advogados do Brasil com a portuguesa. Essa inscrição não era questão de ser difícil, diferente de outras profissões, mas existe a questão do mercado e de você não conhecer as pessoas, não ter quem indicasse, vai começar como. Então, é você começar do zero mesmo. E aí, para todo brasileiro advogado, a primeira janela que se abre é a imigração. Eu já fazia alguns processos de imigração no Brasil, porque o escritório que eu ainda tenho no Brasil, no Rio de Janeiro, atendeu muitos anos um banco daqui de Portugal, então nós tínhamos muitos clientes portugueses, descendentes de portugueses, e fazíamos esse processo de nacionalidade. Já tinha alguns anos, mas sempre com parceria aqui em Portugal, não diretamente eu fazendo. Depois que eu fiz a minha inscrição aqui, que eu passei a assumir. Mas é muito difícil, você voltar para trás. No Rio de Janeiro, eu já conhecia todos os juízes, promotores daquela área de família que eu atuava, e de repente cheguei aqui, você tem que reaprender tudo de novo, né? Então eu me senti estagiária, ainda me sinto. Você precisa realmente, assim, toda aquela relevância, a reputação construída, né, no país de origem, ela precisa ser construída novamente, é basicamente isso, né? E reaprender tudo do início. Muito embora a gente tenha muitas semelhanças dentro da legislação, é você começar a entender aquela estrutura legal que existe aqui, toda a parte processual, como que funciona, dentro de cada autoridade, como que aquilo vai se processar, então toda a parte procedimental. Isso eu estou falando na questão de trabalho, que também repercute, claro, na parte financeira. Então, você vinha de uma situação de já estar numa situação confortável no Brasil, e você vem para um ponto de interrogação, que você não sabe como que as coisas vão acontecer aqui. A gente com uma diferença de câmbio muito ruim em relação ao real brasileiro, né? Então, a gente tinha essa dificuldade que piorou, porque eu me mudei na época da pandemia, logo no início da pandemia, então a gente ainda teve esse câmbio que oscilou demais. E aí você começa a ter que repensar gastos, locais que você tem costume de fazer, de ter o seu lazer, que eu tinha no Brasil, e aí você tem que fazer conta para ver se cabe aquilo. Então, o que eu estou querendo falar porque as pessoas veem, não, mas você é advogada, já mais velha, já tem uma condição de vida diferente, já tinha a questão da nacionalidade, mas eu acho que essa questão financeira no início, ela tem que ter a gente tem que ter muito jogo de cintura para se readaptar, para entrar de novo para pensar como que você vai abrir mão de certos confortos e por uma vida que você escolheu que seja diferente. Você vai ter outros ganhos, né? Tranquilidade para andar na rua, seu filho na escola pública, que no Brasil é impensável, coisas que a gente, em termos de facilidades para a vida, a gente no Brasil não tem, que aqui a gente tem, mas isso tem um preço.